E aí, galera? Quando o pessoal vai entrando, a gente vai deixando a musiquinha aqui rolar. Boa noite, boa noite. Por favor, me avisem se o som tá bom, se a imagem tá boa, se tá tudo certo. Eu tava falando... não, mentira. Outro dia eu vi um vídeo do Ícaro. O Ícaro de Carvalho, pra quem não conhece, ele trabalha também com marketing digital. Deixa eu pausar a música agora já, porque senão só vai atrapalhar. Eu tava vendo o vídeo dele que ele fez e realmente o Instagram, a entrega de conteúdo de stories, de live, de orgânico e tudo mais, caiu muito nos últimos tempos. Então é algo para se pensar que o que acontece, que é natural de qualquer rede social e qualquer coisa que a gente começa a usar muito para falar com o pessoal. Pode ser e-mail, pode ser Instagram, pode ser Facebook, o que for. Conforme mais gente usa, mais lota esses canais, mais gente, digamos, entre aspas, abusa. E não é nem abusar, pode ser que eu tô aqui todo dia postando conteúdo bom pra caramba, fazendo live, só que agora tá todo mundo fazendo, o que antes só tinha um. Então a pessoa tem que limitar, no caso o Instagram, o Facebook, tem que limitar, porque senão as notificações no Instagram da pessoa não vão parar de bombar, o que é uma loucura. Então isso que é fogo do orgânico, porque pode ver que é um padrão que se repete. Eu abri um parênteses aqui conforme eu fui falando, que não tem nada a ver com o assunto que a gente vai falar hoje, mas que é interessante. Você pode ver que todas as redes seguem um pouco esse padrão. E-mail, na época que eu comecei e-mail, uns 10 anos atrás, era ridículo. E-mail, tu mandava um e-mail, a abertura era lá em cima, as taxas de clique lá em cima. Facebook, bombando. Instagram, muito mais. Ainda é forte, claro. YouTube, também. E tudo tem essa tendência, digamos, que é novo, a entrega para todo mundo, mas depois como lota, se tu entregar tudo de todo mundo, o feed da pessoa não para de bombar de notificação. Então é louco isso de como as redes têm que se adaptar. E o que acaba sendo muito a solução foi o que eu falei até inclusive no vídeo que eu fiz esses dias, eu botei como anúncio, de não só se preocupar em criar o conteúdo, mas distribuir. E infelizmente hoje, se você depender só do orgânico, não é tão fácil. Então a solução, em parte, é aprender tráfego pago para conseguir ajudar a distribuir melhor aquele conteúdo que você já criou. Porque às vezes você cria 10 conteúdos incríveis, mas não chegou nem a 5% de todas as pessoas que podiam ver. E pessoas que já seguem você. Isso que é o mais louco, pessoas que já seguem você. Então é cada vez pior esse problema. Mas enfim, enquanto o pessoal vai aqui tá entrando, já tô vendo algumas perguntas. Thaís, não sei, alguém de inglês, Marli, Vanessa, Calisto Neto, Charles. Vamos ver se joga naquele TikTok daqui a pouco. Pois é, uma nova rede social do momento é TikTok. Não sei o quão longe vai. Eu geralmente não gosto de ser o primeiro a entrar, porque eu prefiro esperar que os outros bombem lá e tragam todo mundo. Depois eu entro e pego o bonde andando. Eu acho mais fácil. Ser o pioneiro, tem uma frase que eu costumo falar. Inclusive hoje eu estava fazendo um vídeo e falei sobre isso. A gente sabe quem são os pioneiros, porque geralmente eles estão com flecha nas costas e com a cara enterrada na lama. Porque eles foram lá tentar conquistar um novo lugar e tomaram um monte de flechada. Deixa que os outros descubram o caminho e a gente só vai atrás. Aqui que funciona, o cara já testou pra caramba. Beleza, agora eu vou atrás. Então ser o primeiro nem sempre necessariamente é o melhor caminho. Nem sempre. Tem que ter bastante cuidado com isso. E muitas vezes a empresa que é considerada a primeira, às vezes ela não foi a primeira. O Windows não foi o primeiro. Eles pegaram uma parte da Xerox e de outras empresas que faziam, juntaram e se posicionaram numa coisa nova como o primeiro e dominaram o mercado. Aí depois esse posicionamento como número 1 sim vale a pena. Mas ser o primeiro é muito arriscado. Enfim, um treco. Fiz Fê Vieira, fiz seu workshop hoje, amei, bacana. Salve, Bruno. Luciano, você tem curso de inbound, boa noite pessoal, Daniel, boa noite Brunão, não tenho saco pra TikTok, a Tamires, mas fora do Brasil tá bombando, pois é, trancou aqui, você é o cara, oi, sou aluno do Sam, oi Dani, seja bem-vinda, o pessoal que é alunos e não alunos, sejam todos bem-vindos. O Instagram colocou o modo cena justamente para atender o público do TikTok. O TikTok é tipo o Instagram, mais ou menos, ele tem umas coisas diferentes, eu nem olhei tanto por cima, porque eu tenho tanta coisa para me preocupar, que eu não vou me preocupar com uma rede social nova que eu nem sei. Tá bombando muito, a gente não sabe o quão longe vai, pode ser que sim, quantas não surgiram e desapareceram da noite pro dia, tipo Vine, qualquer outra, Periscope, um monte de coisa que surgiram, meu Deus, vai bombar, sumiram, enfim. Então, pessoal, vamos já começar, tô vendo o pessoal aqui entrando, eu vou começar, o que é a minha ideia? É uma aula,
uma aula, um episódio, que vai depois também inclusive pro meu YouTube, e vai virar um episódio de podcast aqui para quem quiser, mas ao vivo, qual que é a vantagem? A gente tá aqui ao vivo e eu posso responder depois suas perguntas e respostas que você tiver, e eu já tenho aqui uma interação para saber se o conteúdo tá ficando claro ou não, se tem alguma dúvida, alguma coisa que eu podia fazer melhor. Então, bora começar a aula oficialmente. O que é o tema de hoje? É algo que eu até fiquei com medo por um lado de falar, mas eu acho importantíssimo que o tema da aula, a ideia é começar com o porquê. Para quem viu aquela palestra do Simon, esqueci o sobrenome dele, um sobrenome, sei lá de onde é que é, do Simon alguma coisa, ele fala Start with Why. É uma palestra que bombou pra caramba nos TEDs, foi pra tudo que é lugar, e é algo, em parte, do que a gente vai ver hoje. Porque, na boa, a questão de escrever... o que a gente vai hoje focar? Problema, visão, missão e princípios. Princípios ou valores. São esses 4 pontos que eu quero focar hoje, passar rapidinho aí, uns, 20, 30 minutos máximo, e depois abrir para perguntas e respostas para ajudar você, caso tenha alguma dúvida em relação a isso. Tentar manter dentro do tema, porque se eu abrir para pergunta o que você acha do universo e da criação dele, a gente vai longe. Então, a gente vai focar nesses 4 problemas, e apesar de ser... O que me irrita e por que eu tava com medo? Quando eu escrevi sobre eles, me pareceu, isso aqui vai ser muito chato. Quem é que quer falar sobre isso? Eu pensei, não é chato, cara. Chato é o que as pessoas fazem com esse assunto que é pra lá de importante. Isso que é chato. E porque isso é muito importante pra uma empresa, pra uma profissional ou pra você no seu negócio. Independente de marketing, independente é o seu porquê do porquê você faz o que faz. Sabe quando a gente tanto fala? Quando a gente vai naqueles eventos que ficam mandando você abraçar a pessoa do lado e vai, agita ela e fala, eu te amo, você vai conquistar tudo que você precisa, agora vira pra pessoa do outro lado, agita ela também, pula ela, tira a camiseta dela, joga longe e fala, você é especial. Sabe esses eventos assim? E eles sempre gostam de falar de comece com o seu porquê, tenha o seu porquê? Pois é, a versão do tenha o seu porquê para uma empresa é isso, é a visão, missão e valores. Só que o problema é que a maioria das empresas e pessoas, quando fazem de um jeito extremamente chato, que não dá para suportar, então acaba se tornando chato. E a gente vai, inclusive, essa parte do chato é parte da minha missão que a gente vai falar aqui. Então, o que é a ideia? Primeiro, quando você for definir o que você faz do seu negócio, da sua empresa como profissional, isso vai vir no que eu falei nesses 4 pontos. Problema, visão, missão e princípios. Vamos ver cada um deles agora rapidinho, o que faz. Até antes que eu esqueça, sempre que eu esqueço, depois, agora, ou quando você quiser, clica no aviãozinho e manda para as pessoas que você acha que vale a pena participar aqui também dessa live. Se você acha que esse assunto pode interessar elas, convida elas para participar aqui também, por favor, que isso me ajuda bastante. Vai ajudar ela também você distribuir um conteúdo bacana e de qualidade aqui para elas participarem com a gente. E se não quiser, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas se puder, isso me ajuda bastante, beleza? Ou se não, depois me marca nas stories, manda para as pessoas, tá ótimo. O que você puder fazer, para mim tá excelente. Então, continuando aqui. Problema. O primeiro lugar que você começa para definir o seu porquê do ponto de vista de empresa, porque às vezes a gente sabe como pessoa a gente tem nossos valores, pode ser família, pode ser saúde, sei lá, aquelas coisas que nos guiam como pessoa. Mas como você faz isso como uma empresa? Porque dependendo do seu negócio, por exemplo, o meu negócio, eu trato o meu nome, Bruno Piscinini, como uma marca, como uma empresa. Então eu divulgo ela como uma empresa por si só. E isso tem uma certa mescla do que eu acredito como valores e princípios. O que eu gosto disso, o que eu já acredito como valores de vida, eu já levo para o meu negócio. Você pode ver que tudo que eu faço eu sempre prego muito cuidado para não conquistar todos os seus objetivos financeiros e esquecer da qualidade de vida. Eu foco muito em falar de saúde, em dar descanso, em dedicar tempo para acalmar a cabeça, para relaxar, para não chegar lá no final da vida e descobrir que não era o que você queria. Porque, é sério, chega a ser clichê o quanto isso acontece hoje em dia. A ansiedade está nos níveis piores da história e num mundo que teoricamente é para ser muito melhor. Pensa o quão mais fácil hoje é o mundo. A gente está conectado, a gente abre o Google Maps, vai para onde quiser, viaja e a gente parece que o mundo está dando passo atrás muitas vezes. Depressão, ansiedade. Então isso é uma coisa que eu acredito profundamente como estilo de vida e eu tento passar essa mensagem através do meu trabalho. Então tem essa mescla, porque o Bruno Piscinini é o meu nome. Agora, muita gente não tem o seu nome como eu, assim, digamos, se posicionando como expert. Pode ter uma empresa, pode ter um restaurante, pode ser um profissional e ter uma clínica, não é nem a pessoa só. Ou você pode ser um profissional e assim como eu, a sua empresa, a sua marca é o seu nome. Beleza, aí você faz isso. Então, de qualquer maneira, só para assim, levar isso em consideração, se é você ou como empresa, onde você começa é definindo o problema. Qual é o problema? E a maneira que eu gosto de ver, eu anotei aqui para você,
Depois, assim, não se preocupem em tentar anotar tudo agora, mas vou tentar passar com calma, porque depois eu vou deixar amanhã, sei lá, essa semana, eu ponho no YouTube ou aqui no Instagram, você pode ver o replay. Então, defina o problema claramente. Como eu gosto de começar? É pensar qual é o problema, quem está enfrentando esse problema, por que ele é importante e por que você sente que é sua missão mudar isso. Então, é definir no primeiro lugar o problema. Assim, tente fazer algo mais, digamos, não é que precisa ser necessariamente complexo, na verdade, mais específico do que simplesmente eu quero ter um bom restaurante, eu quero ajudar pessoas a ter um sorriso melhor, ajustar a visão das pessoas como oftalmologista, ou como coach, ou como terapeuta, ou como psicólogo, ou como empresa com o produto que você oferece, não sei o que você faz com o infoproduto que você oferece. Seja mais específico. Por exemplo, no meu caso, eu vou citar só alguns exemplos meus, depois no final eu vou tentar fazer um resumo com uns exemplos aqui que eu anotei, de vários. Problema que eu vejo da maneira que eu posiciono, por que eu faço o que eu faço. Há milhares de pequenos negócios, e aí se encontra empreendedores e profissionais, com ótimos produtos e serviços, mas que não sabem as melhores estratégias de marketing para alcançar os seus clientes e cobrar valores melhores. E isso me incomoda muito, porque eu tenho amigos, eu falei isso em diversos workshops e tudo que eu faço, eu tenho amigos que são arquitetos e eles sofrem muito são ótimos profissionais, mas infelizmente na nossa graduação a gente não aprende como divulgar isso da melhor maneira. E tem outras pessoas aí extrapolando isso para empresa e pequenos negócios aí que estão sendo atropelados por gigantes, como por exemplo a Amazon. Nos Estados Unidos isso é um problema grave e uma grande discussão. Vem uma Walmart na vida, metade dos negócios fecha e outra metade prospera. Por que essa metade prospera se eles são teoricamente igual aos outros? O que eles fazem diferente? Então eu vejo que falta essa informação de marketing e que me incomoda porque a boa parte do ensino do marketing é muito chata. Sabe como está tendo meio que uma espécie de revolução no mundo das finanças, com o Primo Rico, com a Natália, com todo esse pessoal que trocou, que é aquela, assim, no passado, para falar de dinheiro, era só terno e gravata e assuntos sérios e palavras complicadas, e chegou esse pessoal ali botando para quebrar e falando, não, cara, isso aqui é um assunto nosso, comum, na mesa, num papo de bar, a gente tem que estar ligado nisso porque é a nossa vida. Se a gente não souber sobre isso, a gente corre o risco de a falência, a ruína e a nossa vida, a nossa família sofrer junto. Então, eu quero fazer a mesma coisa, só que com marketing. Já é um pouco mais aberto, bem mais que finanças, obviamente, mas ainda assim tem muita coisa que é muito travada. E eu quero deixar um pouco mais suave, simplificar muito, porque para eu chegar aqui onde eu cheguei, tudo que eu tenho que ler, eu quero traduzir isso para você da melhor maneira. Então esse é o problema que eu enxergo. Disso eu passo para o segundo passo, que é a minha visão. Qual que é a minha visão como mundo? E na visão, a ideia da visão, ela é assim, você até pode colocar no seu site onde você quiser, mas ela é mais, pense em inspiração, principalmente para você. Qual que é a sua visão da sua empresa e de quem você ajuda como profissional, como empresa, do futuro? E aí isso que é importante, tá? Isso que a gente tem que fazer. Pense a visão de um futuro se fosse impossível você falhar. Se você já participou de algum treinamento meu, principalmente o Sistema Acelerador de Marketing, você sabe que lá no início tem um vídeo chamado Dia Médio Perfeito. Esse Dia Médio Perfeito é definir com toda a clareza do mundo o que a gente quer da nossa vida. O que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente quer fazer. A visão é mais ou menos isso, só que do ponto de vista de empresa. Se fosse impossível você, como empresa, falhar, como seria o mundo depois que, digamos, o seu projeto se realizar? Que você alcançar as pessoas que você alcançar. Que você conseguir ensinar e ajudar o que você tem em mente. Como que você vai mudar as pessoas? Isso, sabe o que é isso? Isso é um teste para saber se você tá aí, se você, a sua empresa, você como profissional, o que for, tá aí no jogo só para ganhar um dinheiro, um troco, ou tá aí por algo a mais. Tá aí para realmente agregar um valor. Se você não tiver isso bem claro, não adianta você tentar disfarçar. As pessoas vão perceber que só o que interessa é as finanças, que só o que interessa é ganhar dinheiro. E claro, tem hora para isso? Tem. Porque, afinal, você ganhar dinheiro, alimenta a sua empresa, ganha fluxo de caixa, você consegue crescer mais e alcançar mais pessoas. Bill Gates hoje ajuda não sei quantas milhões de pessoas na África e na Índia, porque ele tem bilhões de dólares para poder fazer isso. Se ele não tivesse esses bilhões, ele não podia. Então, só assim uma maneira que é parte das crenças limitantes que a gente tem sobre o dinheiro para a gente cuidar com isso. Mas enfim, visão, voltando aqui, o segundo ponto. Como é que seria o mundo ideal se fosse impossível você falhar? Porque se você deixar, o seu cérebro vai fazer assim.
o meu mundo ideal, as pessoas seriam magras. Mas daí não vai dar certo, porque a pessoa tem muito trabalho, não vai dar tempo, eu não vou conseguir falar com as pessoas, ela não tem espaço, a criança está em casa gritando, e o seu cérebro começa a achar um monte de problemas. Esquece os problemas por hora. Esses são desafios que a gente resolve depois. Por hora, foca em definir o que é o mundo ideal. Depois a gente luta para como transformar isso em realidade. Essa é a ideia. Então essa é a visão. No meu, que eu trabalho do meu negócio, eu coloco assim: um mundo onde o marketing seja ensinado de uma maneira divertida e interessante para que todos os profissionais e empreendedores tenham o suporte, conhecimento e as ferramentas necessárias para levar ótimos produtos e serviços ao maior número de clientes. Entende? É específico. Eu estou falando para quem é meu público, quem que eu quero ajudar e de que maneira. E assim, eu tenho bem clara essa visão. Mas geralmente você vai na empresa, qual que é a visão? Um mundo de qualidade, clientes satisfeitos. O que é isso? Não seja genérico, seja específico em relação ao que você faz. E isso, a gente vai falar mais aqui ao longo, você ter bem claro isso do problema, visão, missão e princípios, exige sacrifícios. Existe. Porque na hora que você decidir que quer ajudar um público, por mais que você saiba que tenha tantos outros que você podia ajudar, você vai ter que dizer, cara, infelizmente eu não consigo salvar todo mundo ao mesmo tempo. Eu vou ter que começar um por vez. Então vai exigir sacrifícios. Isso é a parte da visão do que você faz. Então a gente teve problema, transformou uma visão. Agora a gente vai, então a visão é mais, digamos, para você, como inspiração. É você ter algo para olhar e acordar na segunda-feira e, é isso que eu quero fazer, é por isso que eu tô lutando, é por isso que eu vou lá e passo pelos solavancos e choro e me desespero e não dá certo e duvido de mim mesmo, mas porque eu tenho um objetivo. É porque é lá que eu quero chegar. Isso que é a visão. Terceiro, missão. Então a gente problemas, visão, missão. A missão agora é a transformação do que você viu como problema, a visão que você definiu, mas agora em objetivos mais concretos, mais específicos que você pode, assim, digamos, externalizar. Então no meu caso, eu coloquei como missão ter um melhor e mais completo treinamento, ferramentas e arquivos de referência, que é o que eu chamo de acervo, para todos aqueles que quiserem divulgar melhor o seu trabalho, produtos e serviços. Então isso é parte da minha missão. Ou seja, ter um sistema, que no caso é o sistema acelerador de marketing, que todo dia eu trabalho para melhorar ele cada vez mais, para que ele seja um lugar que, cara, se você é profissional ou pequeno negócio, e o meu sacrifício foi não atender médias e grandes empresas, ou seja, empresas com mais de 50, 100 funcionários, até menos que isso, no geral, até 20 funcionários é o caso perfeito, que eu atendo até menos, 5 pessoas, que são pessoas que eu consigo lidar direto, digamos, com o CEO, com o fundador, ajudar essas pessoas, cara, porque eu sei como é que é ter um negócio enxuto, e você tem que zilhões de coisas para pensar, e mais ainda aprender marketing. Tipo, o cara é profissional, tem que aprender a fazer marketing, tem que aprender a fazer o trabalho dele, o cara como empresa, coordenar o que entra no restaurante, o que sai, o cara tem uma corretora, uma agência de turismo, tem zilhões de coisa para fazer. Aí tem que dedicar mais um tempo para aprender marketing, deixa que eu faça isso por você, porque é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de ir lá estudar os livros, ir atrás, e testar, e ler, e ver, e pensar, e tentar passar da maneira mais resumida possível. E mesmo a maneira mais resumida, já garanto pra você, não é tão fácil assim, não é botão mágico, apertou, resolveu. Não existe isso. Vai ter sim o trabalho, mas pelo menos eu posso evitar que você faça os mesmos erros que eu fiz. Perder o mesmo tempo que eu perdi. Então essa é a minha missão, é criar esse curso. Então eu peguei lá do problema que eu identifiquei, criei uma visão do que é o mundo ideal, um lugar completo e uma comunidade para as pessoas se ajudarem, que é a comunidade que eu criei, que é onde o pessoal participa, e quem é meu aluno aí pode falar de lá, e do pessoal que tem lá participando, para criar essa comunidade, fomentar a discussão e ter pessoas que se entendem e se ajudam. Essa é a minha missão. E aí, agora a gente vai para o quarto ponto, que é a questão de princípios e valores. Esses, dependendo do que você coloca, você pode externalizar ou não. Depende se faz sentido. Se, por exemplo, um princípio que eu tenho muito forte, para mim, é a questão de integridade. Inclusive, como valores, eu estou falando aqui muito assim em relação à empresa ou profissional. Mas, como eu falei, eu como trabalho, Bruno Piscinini como o expert, como a marca, eu também misturo muito do que eu acredito de vida. Não tem separação, eu acredito que ser honesto na vida real é bom e nos negócios não. Isso para mim não funciona. Tem gente que age assim, que é uma espécie de dissonância cognitiva. Comigo não. É conectado. Então, um dos meus 3 valores principais, que são liberdade, saúde e integridade, integridade no sentido de viver a vida que eu acredito, se é para lutar, se é para estar como eu estou, ter a liberdade para escolher isso,
Dentro da integridade, eu coloco como um dos meus fatores principais, um dos meus princípios e valores, que é o cliente, ou seja, você, independente se você é meu aluno ou não, se você comprou um curso, o meu não interessa, mas você acima de tudo. Então, o que isso implica? E olha o quão importante é você ter isso claro. Várias vezes já aconteceu alguém perguntar, cara, eu tenho um negócio assim, serve para mim? Por exemplo, dropshipping. Apesar do curso conseguir atender bem bastante produtos e serviços, não tinha aulas específicas de como fazer dropshipping em uma loja virtual. E alguém perguntou, eu falei, cara, vou ser bem sincero, na questão de marketing é o melhor que você pode encontrar. Mas se o que você quer é aprender o passo a passo de como criar o site, conectar produto, botar para vendedor, logística, isso eu não ensino. Talvez seja melhor investir o seu dinheiro em outro lugar. Eu fui completamente honesto. Eu até publiquei no Instagram um dia um post sobre isso. Eu perdi a venda, mas eu ganhei o quê? Um cliente. E isso vale muito mais, porque agora o cara confia em mim. O cara indicou outro produto. Ele podia ter simplesmente mentido, não ia adiantar, porque o cara ia pedir reembolso, ia falar mal de mim. Mas então eu sempre coloco isso em primeiro lugar. Então essa é a importância de ter os seus princípios. Eu não sei quais são os seus. Você tem que decidir. Eu tenho alguns como transparência, autenticidade, longo prazo. Ou, por exemplo, um outro princípio que eu tenho, que não é nem princípio na questão de negócio, que, digamos, influencia diretamente no que eu entrego para você, mas um princípio que eu tenho aqui notado, por isso que eu estou olhando para baixo para ler, é o princípio de questione tudo. É um princípio que eu tenho de vida. Por quê? Porque eu já fiz o erro no passado, digamos, de estar no status quo, que a gente chama, e de simplesmente aceitar, sem ponderar, sem questionar, o que foi passado por escola, TV, religião, família e amigos. O problema é que todas essas opiniões são enviesadas. Porque não existe realidade. Assim, abrindo um parênteses rápido, antes que eu vá muito longe. Abrindo um parênteses rápido, não existe realidade. Existe a nossa percepção da realidade baseada na vida que a gente viveu. Que é aquela história. Se você... é fácil julgar o cara que foi lá, matou, roubou e fez não sei o quê. Talvez, e quase com grandes chances de probabilidade, se você tivesse nascido no mesmo lugar que ele, nas mesmas condições, na mesma família, tivesse sofrido o mesmo que ele sofreu, passado pelas mesmas experiências, você talvez faria a mesma coisa. Às vezes tem gente que acha que não, isso é um absurdo, eu nunca faria isso. Você nunca faria isso hoje, você como pessoa. Porque você hoje tem uma experiência diferente. Então a realidade, ela muda. E eu tenho essa questão de um princípio que é questione tudo. Porque eu quero tomar decisões e acreditar no que eu acho que é verdade baseado nas minhas experiências e no que eu li. Que eu sei o quanto eu me dedico para ir atrás das coisas. Muita gente sai falando verdades, e isso acontece direto no marketing digital, sem pesquisar. Não, é assim que funcionam as coisas. Ou é assado. Até pode ser que para aquela pessoa seja verdade. Mas pode ser que ela não testou o suficiente. Pode ser que o mercado dela é diferente. Então eu questiono tudo. E eu questiono isso para não passar besteira para você. Entende como é um princípio lá atrás, que se eu não falasse talvez você nem saberia, mas está por trás do que eu faço, porque vai guiar para que eu entregue o melhor conteúdo para você? Então esses princípios é você que tem que saber. É algo que faz sentido para você. Mas essa que é a ideia. Então de novo aqui, assim, fazendo um resumo do que é, os 4... problema, visão, missão e princípios. Esses são os 4 princípios. Se você participa do sistema acelerador de marketing, você sabe o quanto eu invisto neles, o quanto eu me dedico para criar essa visão que eu falei como o melhor possível. Se você não participa e quiser saber mais, você pode visitar brunopiscinini.com/SAM ou só brunopiscinini.com, também vai ter um link por lá. Se você quiser saber mais, esse é o link. Então, esses são os 4. Problema, visão, missão, princípios. Aqui alguns exemplos que eu peguei para deixar mais claro. Por exemplo, se a gente pegar Apple, peguei algumas empresas grandes. Qual o problema da Apple? Peguei aqui eu vi um cara fez um conteúdo sobre isso, eu achei interessante, peguei aqui como os exemplos. Apple. Qual que é o problema da Apple? Computadores, no geral, quando eles começaram, são complexos, feios, expensivos, até que tá em inglês, caros e são difíceis de serem usados. Isso assim, há muitos anos atrás. Então qual que era a visão deles? Era fazer uma contribuição para o mundo para criar ferramentas, e para quem viu o filme do Steve Jobs e da Apple, eles falam bastante sobre isso, que conseguisse avançar a humanidade e fosse algo simples, que eu pego na mão e já é intuitivo, qualquer pessoa pode usar. Então qual que era a missão? Criar produtos inovadores, simples e fáceis de usar, que qualquer pessoa goste. Quais são os princípios? Criar grandes produtos, simplicidade, dizer não, os sacrifícios, colaboração, acessibilidade e tantos outros. Então esse é um exemplo. Vamos pegar outro. Google, uma das maiores empresas e casos de sucesso do mundo. A informação do mundo está muito desorganizada e fora de alcance das muitas pessoas. A visão é prover acesso
para as informações certas, na hora certa, com o menor número de cliques possível. Missão, organizar essas informações de uma maneira fácil num site simples. Princípios, foco no usuário e todo o resto vai funcionar. Você não precisa estar onde precise para conseguir a resposta e consegue fazer. Então isso é do Google. Que outras tem aqui? Uber. Transporte. Quem já andou de táxi lembra daquela época, daquela coisa louca de táxi. Transporte não era confiável, simples e além disso, às vezes a experiência era péssima. Qual que era a visão? Ter o meio de transporte como algo simples, como se fosse água ou luz encanada, para que todos pudessem ter. No caso dos Estados Unidos, porque no Brasil ainda não é bem assim. Missão. Um sistema de transporte mais inteligente, com menos carros e mais eficaz. Princípios, obcecados pelo cliente, trabalham demais, surpresa e surpreender os clientes. Entende? Então essa que é a ideia. Tudo vai se resumindo em problema, visão, missão e princípios. Só que isso, de novo, seja específico. Fale o que faça sentido para você e não simplesmente uma palavrinha porque alguém disse que você tem que ter no seu site. Nossa missão é atendimento ao cliente. Ah, não me diga. Eu pensei que você criou uma empresa para não atender ninguém, para deixar as portas fechadas. Não use frases genéricas. Ah, nosso foco é qualidade. Ah, tá. Só vocês que têm um foco qualidade. Eu vou inventar uma empresa que o meu foco é desqualidade. Eu quero fazer o pior produto do mundo. Podia até funcionar. O marketing tem essas coisas de pode fazer o controverso e às vezes dá certo simplesmente por ser diferente. Enfim, não fale essas coisas genéricas óbvias em um teste fácil. Se o que você diz... se você tirar a sua marca e botar outra marca e continua sendo, e qualquer marca pode se encaixar ali, não tá única o suficiente, porque todo mundo vai falar que seu diferencial é a qualidade, profissionais ou empresas. Então, cuidado com isso. E essa é a visão geral desses 4 pontos que eu quero passar para você ter em mente disso, dos problemas, uma visão bacana, uma visão que é mais inspiradora para você, a missão que é algo, digamos, objetivos mais concretos, externalizados, para dizer como você vai alcançar aquela visão em A mais B mais C, e os princípios por trás que vão guiar você. Até um exemplo de princípio. Para quem conhece, tem a Southwest ou a Ryanair, 2 empresas de low cost, que eu falei da questão de fazer sacrifícios. O princípio deles é low cost, baixo custo, ponto. Ah, mas eles podiam oferecer não sei qual serviço super caro e blá 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 e cobrar muito mais. Podiam, mas não fazem, porque o princípio deles é low cost. Eles fazem tudo para diminuir o preço. Você não vai lá esperando que eles vão te oferecer um serviço ótimo com a melhor comida do mundo. Não vão. Se você quer isso, você vai na Emirates, você vai na Qatar Airways, você vai na Singapore Airlines, você vai em outras. A Southwest e a Ryanair são conhecidas por low cost. Eles abraçaram essa causa e se mantêm lá. Sacrifícios. Não estão tentando agradar todo mundo. Você tem que fazer o mesmo. Defina ali onde você vai, digamos, entre aspas, atacar e se mantenha lá. Então, essa era a visão geral do que eu queria passar para você hoje. E agora, assim, terminando essa parte do conteúdo, abro para perguntas, para quem quiser, para a gente conversar aqui, bater um papo, ainda é 9 horas, tem um tempo aí. Quem quiser perguntar uma coisa, de preferência, tente perguntar, por favor. Dentro disso aqui eu vou priorizar as perguntas que estejam relacionadas a isso, porque é o assunto de hoje, porque senão a gente vai abrir para zilhões de coisas e eu vou começar aqui a discorrer mais nos parênteses que eu abro sobre o universo, o futebol, religião, minha opinião sobre direita, esquerda, democracia, república, e aí a gente vai muito longe. Então, enquanto as perguntas vêm, eu vou, para variar, tomar minha água. Hoje, por sinal, outro dia eu quase derramei água no meu teclado para quem estava junto, mas hoje o meu teclado, a barra de espaço, resolveu parar de funcionar aqui. A Apple... Viu? Eles não estão seguindo os princípios deles. Esse teclado que eles fizeram, que tem um sistema chamado Butterfly, falha direto. E agora estão fazendo um novo MacBook Pro que chuta só o que eles fizeram, voltaram no modelo antigo que funcionava. Enfim. Vamos ver aqui. Como é que eu faço? Ah, aqui as perguntas. Perguntei onde tem o curso de Márcio. Deixa eu ver essa... Quem fizer pergunta, agora que eu vi aqui, eu posso colocar aqui. Gosto dessa marca de água. Sim. Sei lá. Comprei num posto aqui, voltando pra casa ontem, depois de um campeonato na praia de futebol, que por sinal não fui bem, faz parte, tem que aprender. Terá algum tema que tem no curso de marketing? Bruno Erotti. Não entendi a pergunta, na verdade, então se puder fazer de novo. Terá algum tema que tem no curso de marketing? Tema no sentido de tarefas para fazer? Não necessariamente, mas isso aqui é algo que, sinceramente, isso que eu falei de problema, visão, missão e princípios, eu olho todos os dias. Eu tenho
eu tenho um documento no Evernote que eu uso e todos os dias eu deixo ele aberto, porque ali eu sempre reviso de manhã, porque ali diz quais são os meus valores, pelo que eu tô lutando, porque a gente esquece. A gente tem mania, um dia lá, a gente toma um trago, fica emocionado e vou mudar o mundo e vou fazer tal coisa. E que pode ser verdade. Aí chega segunda-feira, a gente esquece, tá de ressaca e a gente esquece daqueles grandes objetivos que a gente tinha para mudar a vida nossa e de muita gente. Então vale a pena ter aquilo bem claro, inclusive com fotos e outras coisas, para lembrar do porquê que a gente faz o que faz. Então eu tenho isso muito claro e todos os dias, não é que eu releio todos os dias, mas tá sempre ali na minha frente. Porque ali tem o meu, digamos, meu plano geral principal, meus grandes valores, o meu posicionamento, o que eu tenho que fazer todos os dias. Eu tenho assim um documento ali, relativamente grande, que tem essas coisas bem centradas para saber que aquelas coisas que eu tirei um tempo para decidir estão sendo lembradas e executadas. Isso que me interessa. Se alguém quiser mandar mais perguntas. Nath, Bruno, parabéns pela live. Obrigado. Opa. Sai teclado. Peraí, pessoal, que eu fiz. Ah, que eu caguei. Aí, consegui. Cadê? Fixe, design e varejo. Sou arquiteto especialista em projetos comerciais. Tenho Instagram só para empresa. Você acha que eu preciso aparecer? Precisar não precisa, é uma estratégia, porque eu pessoalmente, com a maneira que eu faço, óbvio que eu sou suspeito, eu gosto de desenvolver o meu nome bastante. Por quê? Porque o meu nome ninguém tira, ninguém copia. Se eu decidir mudar de área a algum outro projeto, eu sei que o meu nome está ocupado, inclusive para outras coisas. Então, por exemplo, quando eu mando mensagem para alguém no Instagram que eu quero alguma coisa, parece besteira, mas não parece não é nenhuma besteira. A pessoa quando vê que eu tenho tantos seguidores, um perfil, como é que é? Confirmado? Enfim, o Vzinho ali esqueci a palavra, se alguém souber essa palavra mágica ali não é registrado. Verificado. Verificado. Não tá funcionando? Eu já sei que eu vou receber um tratamento diferente. Entende? Então, o meu nome ninguém tira. Eu resolvi fazer dessa maneira. Não é obrigatório. Aí depende dos seus objetivos, depende, até inclusive que eu falo nos fundamentos do marketing raiz. Todas as estratégias podem funcionar. Mas só uma é certa para você, porque depende dos seus objetivos, sua disponibilidade, o quanto você quer fazer. Live vale a pena? Vale. Mas você de noite não pode fazer, então de repente não vale para você e você não quer fazer e tá tudo certo. Entende? Faz só texto. Não tem problema. Tudo pode funcionar, mas o importante é decidir por você. Salve, Brunão. Roger, eu tenho uma loja de artesanato de decoração e está muito difícil as vendas. Tem curso que pode me ajudar? O Roger Artesanato perguntou. Tem. Eu recomendaria, no caso, obviamente, sou suspeito, mas o meu curso, que é o Sistema Acelerador de Marketing, seria o ideal para você. Visita brunopiscinini.com. Tá vendo se tinha algum lugar escrito? brunopiscinini.com/SAM, de Sistema Acelerador de Marketing. Lá vai ter mais informações, você pode ver e aí ver se faz sentido para você participar ou não. O Instagram ele mostra invertido, né? Hoje eu tava pensando sobre isso, eu pensei, por que o Instagram não resolveu isso ainda? Por que eles mostram as coisas invertidas? Ó, pode ver que tá invertido. E eu acho que eles fazem assim por questão de marca para não aparecer, porque daí invertido eles não reconhecem. Não sei, porque não pode ser tão difícil para o Instagram não conseguir mostrar na ordem certa. Porque daí a desvantagem é que qualquer material que eu tenha, se eu quiser mostrar para vocês, eu não consigo. Porque tá tudo invertido. E olha aqui, ó, por exemplo, eu queria mostrar blueprint, eu só consigo indicar. Mas não adianta, porque tá tudo invertido, aí não ajuda muito. Não sei por que eles fazem isso. Enfim. Aí. Gustavo, você já participou de alguns desafios da live? Desafio não, da live eu já participei, mas porque eu tava em Barcelona e lá eu tava 4 horas na frente. Então às 5 da manhã, era 9 da manhã, eu tava já acordado, eu participei, dei uma olhada rápida. Lug Fonseca. Bruno, lancei uma marca de roupa com um conceito minimalista e uma pegada de apoio à sustentabilidade e ação social. O que acha? Eu acho que é bacana, só o único risco que você tem é que se você não diferenciar isso bem, não vai ter tanto apelo. Então tem que cuidar como você usa isso, porque não pode nem ir demais para ficar falando o tempo inteiro, porque eu vou doar, mas também não pode ser assim tão disfarçado que acaba não valendo a pena. Então tem que ter um cuidado. Mas eu acho que sempre vale a pena ter algum cunho de ação social, inclusive, até eu estou falando, mas olha só, o Sistema Acelerador de Marketing, para quem não sabe, ele faz parte do projeto Hotmart, que se chama Projeto 1%. Esse é um projeto que eles criaram, que 1%, por isso se chama 1%, 1% de todas
de todo o dinheiro que eu ganho não, que o Hotmart arrecada quando eu tenho uma compra, 1%, eu decidi, eu posso decidir o valor que eu quiser, 1, 2, 3, 4, uma por hora fiz 1%, é doado por uma instituição de caridade que eu escolho. Então, se você já se inscreveu ou se inscreve no Sistema Acelerador de Marketing, 1% da sua inscrição é doado para uma instituição de caridade. Então é dessa maneira que eu faço a minha parte em saber que ao fazer o meu trabalho, eu tô lá doando toda vez uma ajuda e você também, quando você se inscrever, esse dinheiro vai ser doado. E um detalhe, não é a mais, não é que nem você vai no mercado e você doa o troco ou o resto a mais para doar. Não, é o dinheiro que eu receberia da sua inscrição, 1% vai como doação. Então para você não muda nada. É só do que eu receberia, 1% está sendo doado. Então, para você é bacana, para mim é bacana, porque eu me sinto bem, porque eu estou ajudando alguma causa. E você também, agora, se você não sabia, você sabe que se você se inscrever, você vai estar ajudando também aí uma causa de caridade. Então, eu até descrevi isso na página ali que eu falei, brunopiscinini.com/SAM. Tem lá no final, eu falo sobre isso rapidinho. Não pego muito pesado, porque eu faço sinceramente mais por mim do que para ficar tentando vender mais. Até porque se eu falar demais, parece que, cara, tu tá fazendo porque tu quer mesmo ou só pra vender mais? Então eu nem pego tão pesado, mas tá lá, porque eu acho que é algo que eu acredito e faço isso como ação social. Ó, o Stanley Personal, ele tá falando disso que eu falei aqui durante a questão de sacrifícios. Seu curso, o Sistema Acelerador de Marketing, me ajudou muito onde enfincar a minha estaca. No início dá medo porque você acha que vai perder uma fatia do mercado, depois você vai ver que vale muito a pena. Pois é, isso é uma coisa que muita gente acaba tendo essa, digamos, pegadinha que, pô, mas o meu curso, ou o que eu faço, o meu produto, pode ajudar tanta gente. Por que eu tenho que sacrificar? Só que se você não sacrificar, você, na verdade, é aí que você está sacrificando. Você está ignorando todo mundo porque você vai tentar agradar todo mundo e isso não existe. Você precisa focar para que aquele público específico preste atenção em você. Hoje a gente vive na era do especialista. Pensa só, comida. Pensa só aqui em churrascaria. Eu como gaúcho, eu acho isso uma ofensa, mas eu entendo por que eles fazem. Que em churrascaria você tem opções vegetarianas e veganas. Nada contra o vegetariano e vegano, mas por que o cara vai na churrascaria? Porque, óbvio, ele tá num grupo de amigos, e esses amigos foram na churrascaria, e para essa pessoa poder ir também, se não tiver uma opção de vegetariano, eles não vão na churrascaria. Mas pensa só, repara na próxima vez que você for numa mesa, tomar um café. Não existe mais café. Eu quero um café, ninguém pede. Que maluco que pede me ver um café? Esse cara é louco. Eu quero um cappuccino desnatado com leite da Amazônia e com um toque de leite no final, feito no... Como é que é o nome daquilo lá? V90. Aquele tipo de café. O meu é um flat white com leite de soja, bababá. O meu é um descafeinado, bababá. O meu eu quero com o café da Etiópia feito num café francês prensado por 5 minutos. É uma loucura. Isso é só café. Eu tô falando só de café. Só que isso que tem que entender que para empresas, profissionais, produtos e serviços é a mesma coisa. Se ainda não chegou, entre aspas, no seu mercado, pode ter certeza, vai chegar. Você tem que se especializar, não tem mais opção. Não tem mais como ser o médico da cidade, o dentista da cidade, o restaurante que atende todo mundo, a agência, o comércio, o lugar que você tem, o que você faz, não sei o que você faz como empreendedor. Você tem que se especializar, seja por público, seja por nicho, no Sistema Acelerador de Marketing. Até posso, de repente, gravar uma aula um dia sobre isso, de maneiras de especializar, vou até anotar. Mas quem já faz parte do Sistema Acelerador de Marketing sabe que lá dentro tem uma aula só sobre isso, mais de uma aula, onde eu falo sobre tudo isso. Aula sobre como especializar. Só para anotar aqui. Mas quem está lá dentro sabe que tem aula sobre isso, das diversas maneiras que eu falo de ponto de diferenciação, posicionamento e tantas outras coisas. Então, hoje você precisa se posicionar e se especializar, porque senão você faz o sacrifício de achar que está agradando todo mundo e não está agradando ninguém. Verificado. Ó. Obrigado, pessoal. Sabe quando às vezes foge as palavras, a gente fica tentando lembrar aquela palavra que está na ponta da língua e não vem? Tava fugindo verificado. Sou fotógrafa, Marli Alves Estúdio. Sou fotógrafa de família. Gostaria de saber como abordar o problema para fotografia de gestante e família. Abordar o problema para a fotografia? Não sei o que tu quer dizer exatamente com isso. Juninha, a Red Bull é uma empresa exemplo de marketing. Um exemplo excelente de marketing. Pensa só que os caras com um produto. Os caras têm 2 equipes de Fórmula 1. Tem diversos times de futebol agora ao redor do mundo.
Os caras bombam muito. E eles fazem o marketing muito bem. Se envolvem com esportes radicais que divulgam muito bem a marketing. É marketing puro. Para quem viu, se não viu, vai no meu canal no YouTube e procura a aula que tá como os 4 princípios do marketing. Assiste essa aula e a aula de marketing raiz. Que eles fazem a essência do criar o desejo. Eles não precisam ficar falando Red Bull é barato, tá aqui promoção, desconto. Não, eles criam um desejo. As pessoas querem Red Bull porque elas querem Red Bull. A associação com a marca é muito forte, assim como Apple, assim como Ferrari, assim como todas as outras. Leonardo Bioderme. Bruno, o que você acha sobre um bom branding? É um pouco o que a gente falou hoje, do que eu falei do problema, visão, missão e valores. O branding no sentido de ter uma boa mensagem, porque o que acontece? Esse é outro risco de você não especializar. Se você faz tudo para todo mundo, as pessoas não têm tempo para escutar o que você faz exatamente. Então você precisa, em 2 segundos, captar a atenção da pessoa. Para que ela tenha claro, esse cara pode me ajudar. Essa pessoa, esse profissional, essa empresa pode me ajudar. Tem que ter isso muito claro. Então é por isso que é importante que na Blueprint eu foco, e quem já participou da aula sabe disso, aqui na primeira da mensagem que eu chamo de branding, que tem uma formulazinha para criar, para ter essa resposta bem clara do o que você faz. Muita gente chama do elevator pitch, é outra maneira de ver isso. Mas ter bem claro porque você não tem tempo hoje para falar tudo que você gostaria. Então precisa fazer isso. Sai fora. Rafa, essa live me ajudou muito. Valeu, Bruno. De nada. Jéssica, seu curso disponibiliza atualização? Sim, bastante. Inclusive, só ano passado, para ter uma ideia, que eu comecei em janeiro do ano passado, foram 3 atualizações já. E agora eu tenho como ideia fazer todos os meses 1 ou 2 que eu chamo de masterclasses por mês, que a gente vai mais a fundo em alguns assuntos. Vou fazer ao vivo e depois fica disponível por uma semana nas redes sociais e depois vai lá só para quem é cliente do sistema para ver e rever quantas quiser. Então sim, eu estou sempre atualizando. Tem a comunidade que você precisar, me pede, me pergunta, que se eu não tiver resposta, eu vou atrás para a gente fazer uma aula especial. Octávio Tato. Já passei por 3 empresas do segmento gráfico e sempre levo os principais clientes com meu nome e não com a gráfica. Pois é, essa vantagem de se envolver o próprio nome. Sou cabeleireira, posto só meus trabalhos. Que outros tipos de conteúdo posso fazer para ganhar mais clientes? Amanda Silva perguntou isso. Falando para ela e não só para ela, mas qualquer pessoa. Essa questão de conteúdo, eu costumo falar, pense sempre antes, durante e depois. Pense como você pode ajudar a pessoa em que o que você faz, vamos supor no caso é cabelo. Tá, beleza. Mas quando a pessoa vai fazer o cabelo, quais são os problemas que ela enfrenta antes, durante e depois que você podia ajudar? Depois, pode ser que ela vai dormir com cheiro de cigarro, dependendo do que ela foi, ou cheiro de algum lugar se ela foi comer, fumaça, isso é ruim, fica no travesseiro, ou para desmontar o cabelo, se ela fez com muita coisa, com laquê, como é que ela desmonta rápido para ir dormir que ela está morta de sono? Antes, como é que ela se prepara? Durante, como ela faz durar mais? Então publica conteúdo útil, que dá dicas, use tal marca, olha aqui, faz review de produtos, faz assim para ficar um cabelo melhor, olha como preparar esse penteado, ensina sem medo. Sem medo, porque isso só vai divulgar sua marca, vai divulgar o seu nome, como, pô, que legal ela, eu quero ir lá falar com ela, me ajudou pra caramba, gosto do trabalho dela, de repente eu vou lá no salão dela. Então eu penso dessa maneira. Câmara frontal inverte, só inverte a câmera. Pois é, mas eu não entendo por que eles invertem a câmera, porque não seria difícil em termos de software, aqui falando do Instagram, eles virarem aqui a câmera para ficar certinho e não ter daí o texto assim. Ao contrário, e no caso eu, por exemplo, que sou destro, essa aqui é a minha mão esquerda e está parecendo como se eu fosse a direita. O que mais aqui tem? Camilinha, gestão financeira para micro e pequenas empresas é uma necessidade do mercado, mas poucos enxergam que isso seria um investimento. Como despertar esse interesse nas empresas? Gestão financeira. Assim... Poucos enxergam. Por que será que poucos enxergam? Porque eu tenho certeza que se você falar com muitos empreendedores, eles devem ter uma certa pulga atrás da orelha que eles estão perdendo dinheiro em algum lugar e não sabem como estancar. Você tem que deixar claro por A mais B por que acontece isso. Um exemplo, uma analogia. No sistema acelerador de marketing, eu tento deixar o mais claro possível que a pessoa assim, pô, mas eu não sei se eu preciso fazer marketing. Eu deixo claro que, cara, marketing não é uma questão de você querer fazer ou não. Já está sendo feito. O tempo inteiro. A pergunta é, você quer controlar isso ou você quer que as pessoas controlem?
Não é publicidade. Marketing não é publicidade. Nessa aula eu falo sobre isso, nessa aula do YouTube que eu falei. Não é anúncios. Anúncios você pode escolher fazer ou não. Mas marketing está sendo feito, porque as pessoas vão olhar você, seja empresa ou profissional, e vão dizer, essa empresa está aqui. Ela está numa escada de valor do que eu acho de qualidade, quanto eu estou disposto a pagar, ela é acima ou abaixo das outras. Isso é marketing. Esse posicionamento que ela está decidindo. Ela olha uma pessoa e pensa, esse aqui vale mais. Olha um vinho e pensa, esse vale mais ou menos. Ou tal profissional, eu não pagaria tanto por esse, mas eu pago mais por esse. Por que eu pago mais sobre esse? Isso é marketing. Então vale a pena você cuidar disso, e no sistema acelerador de marketing eu tento fazer esse argumento para mostrar o quão claro e quão grave é isso, para a pessoa não ignorar esse problema e perguntar, quando você quer resolver isso? Porque se você está sofrendo para brigar por desconto, é porque o seu marketing lá atrás que é o problema. Então eu tento, digamos, a gente tem um modelo de copy que a gente fala, que é achar o problema e torcer a faca. Então eu mostro o problema, no seu caso, eu mostraria o problema digamos que pode estar desperdiçando dinheiro, deixando dinheiro na mesa, e torce a faca, que esse número é muito maior do que as pessoas imaginam. Eu torço a faca entre aspas, porque eu falo, cara, quantos clientes você já deixou de atender? Não é só que você está para ganhar mais, mas quanto no passado que se você tem uma sala alugando, daquela sala que você tinha, sei lá, 300 sessões disponíveis e você só atendeu 150, porque as outras você não conseguiu lotar a agenda, teve 150 sessões que você deixou de ganhar dinheiro e as indicações daquilo. Então esse problema é muito mais grave, ou seja, eu estou expandindo o problema que a pessoa talvez não se deu conta. Pois é, realmente. E eu pensei que marketing era só fazer uns anúncios, mas não é, eu estou deixando de ganhar clientes assim, assim, assado. Então é dessa maneira que eu faço. Fazer mais uma ou duas aqui perguntas, antes que dê o estoure o tempo. Qual o nível de importância de anúncios para fazer marketing? Essa é uma pergunta um pouco longa para conseguir responder, porque no sentido assim, que, por exemplo, Tesla nunca fez um anúncio na vida. Marketing perfeito. O desejo pela marca é enorme. Tesla é aquele carro elétrico. Então, mas anúncio ao mesmo tempo, no passado era mais forte. Você, digamos, socar a sua mensagem. Mas o marketing em si é muito antes que anúncios. Por isso que é uma resposta mais complicada que eu não quero confundir. Marketing em si é o que eu falei naquela aula. De novo, vai no meu YouTube, tá lá de graça por enquanto. Os 4 princípios de marketing. Assiste essa aula que é importantíssimo. Que eu falo da diferença de marketing, vendas, publicidade e copywriting. Marketing é bem antes. É criar desejo. E muitas vezes isso você faz sem sequer criar um anúncio. Se você fizer muito bem, você consegue fazer como a Tesla, que consegue publicidade gratuita sem precisar fazer um anúncio na vida. Então essa é a importância. Não é o Instagram, é a câmera frontal. Mas a câmera frontal, quando eu faço vídeo, eu acho que fica certa, hein? Então por isso que eu acho que é o Instagram. Porque a câmera, quando eu faço só uma câmera normal... a gente tá falando ainda da questão da letra virada. Eu vou até testar depois, agora fiquei na dúvida. É a câmera do selfie que inverte a imagem. Pô, tem mais gente falando isso, então talvez seja mesmo. Pô, apareceu hoje vários e várias cabeleireiros. Dani Silva, café da Etiópia prensado por 5 minutos. É bom, hein? Mas não é verdade. É que aqui no Brasil... Não, pô, a cultura de café no Brasil também é forte, porque o Brasil tem eu acho que o maior produtor do mundo de café e tem uma cultura de café muito forte. Mas é que na Europa, que eu estava em Barcelona ali por muito tempo, a quantidade de tipos de café é absurda. E cada vez a gente pensa que a gente se especializa cada vez mais sobre tudo. Carne, vinho, café, roupa, tudo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tamiri, só tomo café se foi colhido por virgens albinas do Himalaia. Esse aí é bem bom. Na verdade, eu prefiro mais aquelas que foram... As da Etiópia são um pouco melhor, mas essas do Himalaia são bom também. Bruno, tenho vontade de criar um Instagram para registrar o trabalho que executo para os meus clientes. O que você acha dessa ideia? Não vejo por que não, Disposição, acho que vale a pena. Zuleika, oi. Uma aluna aqui do sistema. Quero achar mais uma pergunta boa para responder e a gente fechar aqui. Camilinha, já respondi. Meu programa. Gabriel Castilho. Bruno, para criar um negócio, que você acha da necessidade de criar um modelo Canvas de negócios? Eu nunca fiz o Canvas clássico, eu comecei meio que assim, o meu negócio conforme dava, mas eu criei o meu Canvas, que no caso é específico para marketing.
Eu acho que faz sentido, se você fizer sentido pra você. O meu, obviamente, eu sou suspeito pra falar, porque fui eu que criei. É que nem o filho que não tem um olho, é feio, nariz torto, sem um dente, a gente acha lindo. Eu acho lindo o que eu fiz. Então, aqui eu tento basear tudo o que eu fiz de marketing para simplificar e atalhar o máximo possível, que é o que eu explico nos meus workshops, e que o sistema acelerador de marketing em si é baseado em cima disso. Então a gente vai a fundo em cada um dos pontos e depois expande para mais aulas de Facebook, Instagram, YouTube, e-mail marketing, landing pages e tantas outras. Quero só achar uma boa pergunta aqui pra gente finalizar, porque já vai estourar o tempo. Ó, vou terminar. Tem bastante pergunta. Vou terminar com essa aqui, ó, pessoal. Só pra gente não, porque senão vai estourar o tempo, daqui a pouco vai cortar o vídeo. O Paulo, uma pergunta que faz mais assim com o assunto de hoje, que eu gosto de trabalhar com marketing, raiz e fundamentos. O Paulo perguntou: o marketing está na cabeça das pessoas? Basta eu criar o gatilho e saber acioná-lo? Na primeira parte você acertou, na segunda parte você errou. O marketing está na cabeça das pessoas? Perfeito. Marketing só existe na cabeça das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Não adianta eu vir aqui, ensinar para você como preencher blueprint, você fazer tudo perfeito e achar que deu, pronto. Tá resolvido o meu trabalho. Se as pessoas olharem de fora e não enxergarem, perceberem da mesma maneira, não interessa. Eu falo bastante isso lá no sistema acelerador de marketing. Percepção é realidade. Então não adianta você dizer que não, eu sou melhor, eu faço, meu produto é o melhor, o meu trabalho é o melhor, se as pessoas lá fora não percebem isso. Você tem que provar isso. Tem um exemplo bem clássico, que era da empresa de aluguel de carros que tinha a Hertz, que era número 1, e o número 2 era a Avis, lá nos Estados Unidos. E não adiantava a Avis, sei lá eu, simplesmente vir e falar, nós somos a número 1. Todo mundo sabia que a Hertz era melhor. Olha a sacada dos caras, para ver como o marketing raiz é importante. Não é um anúncio que deu essa sacada que fez a empresa crescer. Então, contar a história com calma, porque senão antes que eu me atropele nas ideias. Então, Hertz era número 1, tá? Empresa de aluguel de carros. Era a empresa número 1. A Avis era a segunda. Eles não sabiam como fazer para conquistar mais mercado. Se eles só falassem que nós somos o número 1 e somos o mais foda, todo mundo ia falar, não, vocês não são. Vocês estão mentindo. Por isso que eu tô falando aqui, ó, pergunta do Paulo, marketing tá na cabeça das pessoas. Não adianta eu achar que eu vou simplesmente falar e as pessoas vão acreditar. Sim, eu posso buscar o meu espaço e depois desenvolver para buscar e me posicionar lá, mas se as pessoas não acreditarem porque eu não consigo provar ou porque simplesmente não é verdade, não adianta eu ficar falando. Então a Avis, em vez de ficar tentando, em vez de falar que nós somos o número 1, eles criaram uma campanha genial, que foi uma das campanhas que ganhou inúmeros prêmios, muito boa, que eles se posicionaram o seguinte, eles assumiram a posição de sim, nós somos o número 2. A gente sabe que nós somos o número 2, mas isso é bom para você. Sabe por quê? Porque, primeiro, a gente tenta mais que eles, que já são número 1, já estão meio mal acostumados. E segundo, a nossa fila é menor. Porque nós somos o número 2, tem menos procura. Entende? Olha só que sacada, eles viraram uma objeção, que teoricamente eles são o número 2, a gente tem mania de sempre querer com o número 1, e transformaram num benefício. Sim, a gente é o número 2. E por isso que a gente vai tentar agradar você mais ainda, porque a gente quer chegar lá no primeiro lugar, e a gente tem menos fila. Então, isso só funcionou porque eles não tiveram o ego de não, o mundo inteiro está errado. Nós que sabemos, nós somos o primeiro. Não adianta. O mundo falava, vocês não são. Primeiro lugar é Hertz, segundo vocês. Eles assumiram essa posição porque sabiam que era o que estava na cabeça das pessoas e em cima disso criaram uma campanha de marketing para ir desenvolver e com isso, não sei se chegaram a passar Hertz, mas olha, assim, aumentaram e muito as vendas. Interessante, né? Como essas coisas podem acontecer. Então, essas eram as perguntas. Agora viu que apareceu. O Jonathan perguntou quanto custa o seu curso. Visita ali brunopiscinini.com, que é a pergunta, brunopiscinini.com/SAM, que lá tem todas as informações sobre o curso, o que você recebe, inclusive o custo. Deixa eu ver o que faz mais. Quando se fala em conteúdo, vídeo ou escrito é melhor para as redes sociais? Hoje em dia, vídeo tem bombado bastante, sendo sincero. Vídeo tem bombado bastante, mas é aquela coisa. Não existe estratégia certa.
Existe o que é melhor para você e seus objetivos. Tem gente que não gosta de fazer vídeo, por um motivo ou outro, e faz texto, não tem problema. Foca, tem gente que gosta de só fazer live, tem gente que tá só no Instagram, tem gente que tá só no YouTube, tem gente que tá nos dois, tem gente que não tá em nenhum e só faz tráfego pago. Todos podem funcionar, então não tem o que é o certo. O certo e a melhor estratégia, que é um dos fundamentos do marketing raiz, é o que é melhor para você e seus objetivos. De repente você decide que nem isso, é muito antes. Eu só quero trabalhar, 2 horas por dia. Como é que eu crio um negócio que só precisa de 2 horas por dia? Isso envolve eu não fazer redes sociais, não fazer tal coisa e tem que ser simples. Vai mudar completamente como você vê o seu negócio, entende? Então não adianta dar uma resposta enlatada, porque tudo depende dos seus objetivos. E por isso que eu tento fazer os conteúdos que eu faço, os textos que eu faço, para tentar adaptar isso, claro, uma certa... Se eu tentar adaptar para todo mundo, aí eu vou fazer o erro de tentar agradar todo mundo. Mas no geral, para que assim, dê as ferramentas naquele joguinho assim que tinha aqueles livros das antigas, não sei quem é da minha geração, que tinha os livros que você escolhia o final. Por exemplo, chegar numa página e você falava, você quer que o cara mate o urso ou saia correndo? Eu quero que mate o urso, então vai pra página 56. Aí você virava e você morreu. Deu droga, morri, perdi meu tempo lendo, e aí eu tentava voltar na página antiga e não conseguia. Não sei quem é que é dessa época, quem for, dá um aviso aí, porque essa é das antigas. Enfim, pessoal, estamos finalizando o tempo aqui, que já vai estourar o tempo. Obrigado a todos que vieram participar. Essa semana não sei se vai ter mais uma live, mas se tiver, pode ter certeza que eu aviso. E isso aqui, depois amanhã, o replay dessa aula de hoje, você pode pegar aqui no próprio Instagram, vou postar aí também no YouTube, também vai para o meu podcast que está no iTunes. No iTunes, desaprendi inglês, no iTunes e no Spotify, que você pode achar se você for no meu link do Instagram, você clica ali, vai ter o link tanto dos meus workshops, do meu treinamento, do meu podcast, do Instagram, do YouTube, podcast, tudo que você precisar tá ali. Então clica no link, acha ali, brigadão de verdade por participar, obrigado por, digamos, me dar essa chance de encontrar mais pessoas para falar de um assunto que eu gosto bastante, gosto pra caramba, que é marketing. Assim, poder divulgar e passar tudo que eu aprendo da melhor maneira possível para você. E se você tiver alguma sugestão de assunto, algo que você queira saber, me manda depois por Instagram, onde for, deixa um comentário que eu anoto para próximas aulas e a gente faz uma live sobre o assunto, beleza? Então tá, pessoal. Boa semana para vocês, boa segunda, boa terça, quarta, quinta, sexta-feira aí, o que seja para vocês na profissão, na empresa de vocês, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Grande abraço e até mais.